Olha, cientistas dos Estados Unidos declararam que o El Niño, fenômeno climático, teve início nesta quinta-feira. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, as condições de oceanos e atmosfera que caracterizam o fenômeno climático se confirmaram, portanto, abrindo aí caminho para novas possíveis mudanças climáticas e com recordes de temperatura para o ano que vem. Como é que isso pode afetar o Brasil e a Bahia? O que pode mudar nas condições do clima aqui na nossa região? É o que a gente conversa agora com o meteorologista da Defesa Civil de Salvador, Laurísio Alves, nosso convidado conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Laurísio. Bom dia a todos. A gente já vem observando mudanças climáticas há um tempo, de um tempo para cá. Com esse El Niño já confirmado, por cientistas dos Estados Unidos, ou seja, é um aquecimento da água do Pacífico com consequências climáticas, inclusive para nós. Qual é o cenário que a gente deve esperar para esses próximos meses, em particular a partir do ano que vem, Laurísio? Bom, nesse primeiro mês a gente não espera um impacto muito grande ainda do El Niño, porque ainda está na fase inicial, então ainda está nessa transição, apesar de a gente já observar que estamos no El Niño, como você já havia mencionado, ele não tem uma intensidade muito forte ainda para afetar aqui o Brasil. Então, ele deve se intensificar a partir dos próximos meses e provavelmente no próximo ano ele já deve atingir aqui o Brasil. E os principais impactos do El Niño estariam relacionados a menor chuva aqui na região Nordeste, e, consequentemente, seca mais severa. Já na região norte, a gente tem também uma redução das chuvas e, consequentemente, um aumento das queimadas. Já na região centro-oeste, a gente tem um aumento das chuvas durante o verão e uma elevação também das temperaturas na região centro-oeste do Brasil. No sul e sudeste, a gente tem um aumento aí das chuvas e também algumas fases que vai ter um calor mais intenso, também associado com o El Niño. Agora, são mudanças que normalmente ocorrem quando o El Niño acontece. A gente está observando alguma novidade dessas consequências do El Niño para o ano que vem ou já era algo de fato previsível? Toda vez que tem El Niño, aumento da seca aqui na Bahia em particular, aumento da temperatura em outras regiões, ou tem algo de novidade nesse fenômeno agora, Laurísio? Bom, as projeções climáticas estão pegando um tempo mais seco, com intensidade um pouco maior, consequentemente tem temperaturas mais altas. Isso aí já é dentro do esperado do El Niño, consequentemente a gente pode ter um El Niño um pouco mais forte já no próximo ano. Agora a gente está mais neutro, então não tem um impacto tão visível. Porém, com o decorrer do tempo aí, como eu havia mencionado, ele vai se intensificar. A princípio, não tem previsão de um extremo climático associado com o El Niño nesse momento. Porém, não se descarta a possibilidade, porque, querendo ou não, as projeções climáticas, elas vão sendo atualizadas mês a mês, então essas projeções podem ter algumas alterações e podem até intensificar esse El Niño e, consequentemente, trazer mais consequências aqui para a região Nordeste, com secas mais severas. Bom dia, Laurísio, Ernesto aqui. A gente está vendo agora a consequência no mundo inteiro dos incêndios que estão ocorrendo no Canadá. E recentemente a gente viu fenômeno parecido na região sudeste do país, com cidades sofrendo bastante, recebendo aí as partículas sólidas, que resultam aí desses grandes incêndios florestais. Há possibilidade de combinação entre esses fatores, ou seja, da gente ter uma seca prolongada, ter um aumento de temperatura que está se esperando para o ano que vem. Isso aumenta a probabilidade de grandes incêndios e essa consequência desse acúmulo de fatores assim que não são exatamente do nosso dia a dia? Sim, tem uma grande chance de ocorrer algo parecido por conta do El Niño, porque ele altera toda a circulação geral global, então a gente tem um impacto grande aí em toda a região do Brasil. Como ela está ocorrendo, tem esse aquecimento do Pacífico, mesmo que seja longe aqui do Brasil, vamos colocar assim, ela consegue afetar aqui o nosso país. E mesmo assim, com essas mudanças, a gente tem esse aumento tem a mudança do vento, e essa mudança ela pode impactar negativamente, intensificando a seca e, consequentemente, aumentando a temperatura. E como já tem essas outras regiões que estão com seca aí pelo mundo, então a gente pode esperar algo parecido aqui para a nossa região. Principalmente se a gente tiver associado com outras condições climáticas também que
possam intensificar o fenômeno aqui no Brasil. Agora, Maurício, aqui em Salvador a gente se preocupa muito com chuva concentrada, né? Como tem sido nesses últimos dias. Felizmente nós já estamos aqui há um bom tempo sem vítimas fatais por conta das chuvas, e essa era uma coisa que sempre a gente vem de uma tradição de tragédias recorrentes. Felizmente nos últimos anos estamos segurando, mas tem chovido bastante. E o que a gente pode esperar para essa temporada agora de outono, ainda iniciando, digamos assim, mas já estamos chegando perto do inverno? O que é que nos reservam esses próximos meses, Laudísio? Dá para a gente ter uma ideia? As projeções são que a gente já tem uma redução dessas chuvas. Então, aqui em Salvador, por exemplo, a previsão para os próximos meses, de julho, agosto e setembro, são chuvas abaixo da média climatológica. Isso em consequência já do El Niño, apesar de não estar tão intenso ainda o fenômeno no Pacífico, ele já está trazendo uma redução das chuvas aqui para a nossa região. Consequentemente, pode intensificar aí as chuvas na região sul e sudeste do país. Isso aí é associado também com o El Niño. Então, ele é um fenômeno, apesar de local, na região equatorial do Pacífico, por conta de sua grande escala espacial, ele consegue afetar toda a atmosfera e, consequentemente, ele vai afetar o tempo local. Então, essa mudança aí não estaria tão associada apenas ao local da região do Pacífico, mas também a todo o globo. Então, o El Niño, mesmo agora não tendo uma intensidade tão intensa, que ele está agora com anomalias positivas de 0,1 acima da média, ele já está afetando aí com previsões climáticas, com redução das chuvas aqui no Nordeste. Laurísio, toda vez que a gente fala de mudanças climáticas, um dos assuntos que vem à tona é a elevação do nível dos oceanos. Você acompanha, você tem conhecimento de algum estudo que faça alguma projeção de aumento do nível dos oceanos capaz de impactar a nossa região, o Brasil, a Bahia em particular? A gente corre algum risco nesse sentido também? Corre esse risco também, porque, querendo ou não, com esse aumento da temperatura, a gente tem um maior degelo na região do Ártico e do Pacífico, do Ártico. Então, com esse degelo, essas pedras de gelo caindo no oceano, a gente tem um aumento. Apesar de não ser um aumento muito grande do nível do oceano, que vai ficar lá em torno de 5 a 10 centímetros, nesse curto espaço de tempo, em projeções futuras a gente já consegue observar aumento do nível do mar em torno de 30 centímetros a 1 metro. Apesar de ser um número baixo, isso aí já consegue alagar boa parte, tanto aqui da região do Salvador, as regiões mais baixas, como também em outras partes do mundo. Então isso aí pode ter consequência, principalmente associada a esse aumento da temperatura global. Não, quando você fala 30 centímetros a 1 metro, eu em instante algum pensei em nível baixo ou um aumento pequeno. É muita coisa. É muita coisa, não é? Isso aí é isso. É muito alto. Mas Porque, a gente pode não, chegar nesse ponto daqui a quantos anos? Essas projeções estão pegando de 2050, 2100, isso aí nos cenários mais críticos, que teriam um aumento de temperatura em torno de 2 a 3 graus Celsius acima da média climática global atual. E você acha que é o tipo do fenômeno reversível? A gente ainda tem tempo de evitar que isso ocorra? Sim, com medidas de mitigação a gente consegue reduzir um pouco desse impacto, reduzindo tanto a parte de emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa. A gente consegue ter uma redução aí. No caso, tem que ter um planejamento melhor das nações em relação a essas práticas, em relação à emissão de gases de efeito estufa. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem um planejamento já com essas metas de redução de emissões, e a prefeitura já trabalha aí em paralelo com outras unidades para efetivar realmente esse tipo de trabalho aqui na cidade. Rapaz, parece filme de ficção, não é? Mas é bem real, não é? Esse cenário que desponta para a gente aí. Por isso, a importância de o planeta todo estar mobilizado no combate aos gases de efeito estufa, né? Diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, enfim, todos os cuidados que podem ser adotados para que a nossa natureza seja preservada o quanto mais puder, não é? Enfim,
É um cenário que às vezes assusta, às vezes não, assusta. Cada vez mais, né? Laurísio, e o impacto da forma como a gente ocupa o solo urbano no chamado microclima? Essa questão do aumento do nível dos oceanos decorre de fatores mais globais, digamos assim. Mas, por exemplo, aqui em Salvador, mudanças no plano diretor urbano, liberação de gabarito em determinadas faixas da cidade, como, por exemplo, a Orla Atlântica. No Cerrado, o desmatamento, a Bahia sempre, infelizmente, está aí em destaque pelos níveis de desmatamento que se ocorrem. Que reflexo isso tem, por exemplo, a redução da cobertura de vegetação nativa em áreas grandes na fronteira oeste, que se expande a fronteira agrícola, esse tipo de intervenção nas áreas urbanas, impermeabilização de solos, isso tudo contribui também para essas mudanças no plano local? Sim, contribui, e esse tipo de mudança ele é bem mais imediata, é bem mais rápido até do que essa mudança que a gente quando fala em conceito global. Porque quando é global, tem uma região maior, então essa mudança é um pouco mais gradativa e lenta. Como a gente fala de microclima local, quando a gente tem a mudança de cobertura, tanto é que foi parte tanto do meu TCC quanto do meu mestrado que eu estudei em relação a mudanças de cobertura em regiões de área urbana, e o impacto na temperatura local. Foi observado, por exemplo, no meu estudo que eu fiz do TCC, que em Santos, lá na região da Bacia dos Santos, onde tem os portos, com a integração do porto, a gente teve um aumento na temperatura local de mais de 3 graus Celsius em pouco mais de 30 anos, que foi mais ou menos o período que eu fiz de análise. Então, essa mudança, onde tinha área vegetada, que era ocupada principalmente por Mata Atlântica, e feita essa mudança para a ocupação de áreas urbanas, que não tinha feito um planejamento correto, então eles desmataram sem muita preocupação, principalmente em áreas irregulares, a gente teve um aumento da temperatura em mais de 3 graus Celsius. Então, os impactos quando a gente tem essa mudança no microclima local urbano, ele é bem maior do que quando a gente observa no global, que teve um aumento de mais de 3 graus Celsius. Quando a gente olha no global, o aumento da temperatura foi em torno de 1 grau, 1,5 grau. Já no local, teve um aumento de mais de 3 graus Celsius, por conta dessas mudanças aí do uso e cobertura da terra. Então, fica aí essa atenção para as cidades ter um maior planejamento, nesse caso, né? Não desmatar tanto, e se for construir uma área urbana, ter sempre aquela ideia de fazer um projeto paisagístico, colocando árvores, deixando a cidade mais verde, porque isso aí impacta positivamente, reduzindo as temperaturas das capitais, principalmente nas áreas urbanas onde tem uma densidade urbana muito alta, como o exemplo aqui de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e mesmo a cidade de Santos. É aquela velha história, né? Quando o assunto é meio ambiente, não tem meio termo. Ou a gente preserva ou sofre as consequências. Laurísio Alves, que é meteorologista da Defesa Civil de Salvador, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, Laurísio. Eu que agradeço. Bom dia. Agora 7:17 na tarde, FM.